Levados em asas de águia sobre o mar revolto do tempo, levado em asas de águia para a eternidade, sobre montanhas e vales e terras, sempre mais alto para as alturas celestiais. São fortes as asas que me levam, as asas sobre as quais estou de pé. E sob essas mesmas asas, como repouso maravilhosamente, ali está o meu refúgio, a minha casa firme e segura. O inimigo pode circular por cima de mim e apontar e espreitar como lhe apetecer. As asas são fortes e cobrem-me, e debaixo das asas tudo fica quieto. Sim, abrigado sob as asas e guardado nas asas. Isso dá um descanso bem-aventurado, que dá uma viagem feliz, que dá um conhecimento seguro na mudança de peregrinação, porque debaixo das asas está a paz e sobre as asas está a força. Amados irmãos, amadas irmãs, eu vos dou as mais calorosas boas-vindas de coração no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos ao Senhor por ainda podermos nos reunir e ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Eu também desejo as boas-vindas a todos aqueles em todo o mundo que estão conectados, e nós queremos levar todos a mesma bênção para casa. Estamos hoje reunidos para ouvir a palavra de Deus. Nós nos reunimos para sermos edificados para a congregação de Deus, para que possamos estar lá uma vez e ver o Senhor Jesus. Amados irmãos, amadas irmãs, eu gostaria primeiramente, antes da oração, ler algumas palavras de 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele espera
tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós somos filhos de Deus e ainda estão, e nós o somos. E nós temos essa convicção que uma vez veremos ao Senhor, mas ainda falta algumas coisas. Temos que estar prontos e segui-lo no caminho, para que quando ele vier para buscar os seus, para que então possamos estar lá. Eu gostaria de ler ainda algumas palavras de Romanos, capítulo 8, versículos 14 até 17. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amados irmãos, amadas irmãs, que palavra maravilhosa, que nós podemos ser filhos de Deus, não somente filhos de Deus, mas também herdeiros, e nós agradecemos ao Senhor por sermos de fato. Nós lemos em 1 João 3, no versículo 1. Amados irmãos, amadas irmãs, virá o dia, e ele não está mais longe. Então o Senhor Jesus virá buscar os seus. E nós pedimos ao Senhor que possamos estar juntos. Nós queremos orar. Sim, fiel Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos e glorificamos o teu maravilhoso, glorioso nome de Jesus. Nós te agradecemos por essas palavras que nós lemos, que nós podemos ser seus filhos. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tu continuares a edificar na construção e por nós sermos as pedras dessa construção. Mas tu, Senhor Jesus Cristo, tu és a pedra da esquina para essa construção, para o templo de Deus. Sim, Senhor Jesus, prepara-nos para este dia. Retira tudo o que não é de ti. E nós te agradecemos, fiel Senhor, por tua bondade, por teu amor, por tudo o que tu fizeste na cruz, no madeiro da cruz do Gólgota. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta palavra que nós podemos ouvir nessa tarde, porque é para a edificação da congregação de Deus. Fiel Senhor, nós te agradecemos e louvamos e glorificamos o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus Cristo. Amém.
Antes da oração, eu gostaria de ler de Filipenses capítulo 4, a partir do versículos 4 a 9. Podemos para isso nos levantar. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação ou mansidão conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração pelo grande privilégio de estarmos reunidos diante da tua santa face, no precioso e santo nome de Jesus, para ouvir a tua palavra, sermos introduzidos no teu plano, com a intenção de que tu fales conosco, salve os perdidos, liberte os amarrados e cure os doentes. Ó Deus Todo-Poderoso, revela-nos novamente o teu amor, a tua graça e o teu poder. Que as coisas escritas na palavra se tornem uma realidade divina em nosso meio e em nossa vida, para que o teu nome seja honrado e o teu povo abençoado. Nós colocamos esta reunião conscientemente sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Fiel Senhor, perdoa-nos a todos, assim como nós perdoamos a todos aqueles que se tornaram culpados contra nós. Tu, como Deus Todo-Poderoso, nos perdoaste em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a nossa reconciliação, nossa expiação. Nós agradecemos a Ti por isso. Fiel Senhor, que nesse dia possas tornar revelado que Tu estás no nosso meio como o vivo e ressurreto. Fale a Tua paz e a Tua bênção para nós. Amado Senhor, faça-nos silenciosos em Tua presença. Afaste de nós a vida cotidiana com todas as suas preocupações e aflições de nós. E nos dê confiança para que possamos trazer as nossas petições, intercessões, com clamor e súplica, combinadas com ações de graças diante da Tua face. Abençoe
a tua multidão comprada pelo teu sangue. Abençoe o teu povo, que te foi precioso e querido, que tu pagaste com preço da tua própria vida e do teu precioso sangue. Amado Senhor, guia-nos pelo teu Espírito e esteja conosco pela graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Bem, agora nós vamos entrar nas Santas Escrituras. Hoje temos, após esse culto, um batismo bíblico e nós pedimos a todos que ainda não foram batizados biblicamente que não deixem passar a oportunidade de hoje em si mesmos, mas que concordem interiormente com Deus e com sua palavra, que digam sim ao que Ele fez e também digam sim ao que nós, por nossa vez, temos que fazer. Eu gostaria de ler da segunda carta de Pedro, do primeiro capítulo, e depois nós ainda chegaremos ao batismo bíblico em algumas passagens bíblicas, com a esperança que o Senhor fale ao nosso coração. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 16. Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade que já está convosco. E tendo por justo, enquanto ainda estou nesse tabernáculo físico, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas procurarei diligentemente que também em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Nós estamos lidando, como sabemos, com o Conselho de Salvação de Deus, que está seguindo o seu curso no decorrer do tempo da graça e em breve será concluído. Aqui, nesta palavra, é falado do retorno do Senhor e também de que não seguimos fábulas engenhosas, mas cremos na palavra da verdade. Isso nos alegra, isso nos deixa gratos pelo fato de Deus ter colocado também nesse tempo a palavra da verdade antes do retorno de Jesus Cristo, ter colocado em toda a clareza a luz do castiçal. Que todos aqueles que estão dispostos a servir ao Senhor e segui-lo não precisem permanecer nas trevas, nem na obscuridade, nem na ignorância, mas possam ver a luz brilhante da palavra profética revelada. E Pedro explica isso nos versículos 19 a 21,
quando ele escreve, e quão firme temos então a palavra profética. Nós lemos essas passagens bíblicas várias vezes e as contemplamos. Mas será que compreendemos em sua total profundidade o impacto da mensagem de Deus para esse tempo? Será que reconhecemos o que o Senhor nos deu através disso? Que nós, nesses dias em que tudo vai por cima e por baixo, desordenado, quando há inúmeras direções e interpretações de todos os tipos, que Deus nos concedeu a graça de encontrarmos de volta a sua palavra e que reconhecemos o mensageiro e a mensagem. Também enfatizamos que, desde o início do Novo Testamento, as promessas feitas no Antigo Testamento se tornaram realidade. O que Isaías profetizou no capítulo 40, no versículo 3, e que havia sido escrito por cerca de 700 anos, de repente se tornou realidade na pessoa de João Batista. A promessa se tornou realidade. A voz profetizada estava lá. O caminho foi preparado para que a glória de Deus pudesse ser revelada. História da salvação no Novo Testamento é um cumprimento planejado daquilo que Deus anunciou pela boca de seus santos servos e profetas durante o período do Antigo Testamento. E quando encontramos esse fio profético ou esse caminho profético que nos foi dado para a parte profética da história da salvação, então teremos orientação divina. Então poderemos encontrar nosso caminho em meio a toda a confusão. Então reconhecemos que não foram homens que fizeram algo, mas que Deus fez por meio deles, que as palavras da promessa que ele havia dado chegassem ao cumprimento. Quando, naquela época, foi perguntado a João, nós podemos ler sobre isso no Evangelho de João, capítulo 1, quando ele foi perguntado quem ele era, ele disse com muita clareza. Aqui lemos a partir do versículo 19. E este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois que és tu Elias? Respondeu ele: não, sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Para mim, isso é algo muito precioso. Eu gostaria de enfatizar mais uma vez. Com o início do Novo Testamento, foi marcado o começo do cumprimento da profecia bíblica e a realização do plano divino de salvação.
João começou a proclamar o reino de Deus, mas ao mesmo tempo ele era parte integrante desse reino de Deus. Nele se cumpriu o que havia sido escrito para aquela época. No Evangelho de Lucas, isso também é mostrado claro no primeiro capítulo. Mais uma vez, a partir do versículo 16, lá está com referência a ele, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido, ou bem preparado. Esse foi o significado e o propósito da mensagem divina na primeira vinda de nosso amado Senhor e Salvador. Esse é o significado e o propósito da mensagem divina agora, antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, para preparar o caminho para Ele, o Deus vivo, para que Ele chegue ao seu direito e, ao mesmo tempo, para que um povo bem preparado seja criado para o Senhor. E lá o profeta Zacarias, ele deu uma maravilhosa promessa: não será por exércitos nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus opera por meio de seu Espírito, lá onde sua palavra da promessa divina pode se tornar realidade no tempo determinado. Deus opera naqueles que recebem a palavra da promessa, que creem nela e que esperam o seu cumprimento. Eu sei que nós esperamos mais de Deus do que apenas a repetição das promessas que Ele fez. Nós esperamos que, ao final do tempo da graça, o resultado seja o surgimento de uma congregação do Deus vivo totalmente restaurada e viva. Nós sabemos que o retorno do Senhor não pode ocorrer até que o chamado, a restauração e a restituição tenham ocorrido. Nós podemos ler isso, como também já lemos e ouvimos muitas vezes em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nos versículos 20 e 21, pois está escrito aqui: e envie Ele o Cristo, para que venham tempos de refrigério na presença do Senhor, e para que Ele envie Jesus, aquele que foi ungido para vós. Esse convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio. Esta palavra não precisa de interpretação. Jesus Cristo espera na glória que Ele preparou para nós até o tempo em que todas as coisas tenham sido restauradas, como Deus proclamou pela boca de seus santos profetas desde os tempos antigos. Permitam-me ler o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, para que todos nós saibamos exatamente que a promessa se refere ao nosso tempo
e que o Senhor, pela graça, a cumpriu. Mateus 17, versículo 11. Respondeu ele: na verdade, Elias há de vir e restaurará todas as coisas. Isso é futuro. Com relação a João, que veio no Espírito e no poder de Elias, ele disse: digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Eu não sei se todos vocês já leram as duas últimas pregações, que nesse tempo já deve ter chegado, mas todas as vezes, quando Deus faz algo especial, os espíritos se discernem. Alguns são totalmente a favor e os outros são totalmente contra. Alguns são completamente cheios do amor de Deus, os outros estão explodindo de ódio. Essa é uma divisão que sempre atravessa no meio do povo quando Deus faz algo especial. Alguns reconhecem o dia da visitação graciosa de Deus, agradecem a Deus por sua palavra. Os outros encontram falhas nisso ou naquilo. Para eles, isso ou aquilo não está certo e eles não percebem que se trata de concordar com Deus e sua palavra. A maioria das pessoas aplica seus próprios padrões e qualquer coisa que não esteja de acordo com a sua doutrina e seu conhecimento é automaticamente inadequado para, ou está errado para elas. Por quantos Deus deve tomar partido, o caminho de Deus parece diferente. Nós temos que nos permitir ser corrigidos por Deus, ser trazidos ao estado correto. Temos que deixar nossos próprios caminhos e seguir o caminho de Deus. Temos que deixar nossas próprias palavras para trás, a fim de permitir que as palavras de Deus prevaleçam. Mas somente alguém que tenha morrido para si mesmo pode fazer isso, que não esteja convencido de si mesmo, do seu conhecimento, que gostaria de compartilhar a todos os outros. E há tais pessoas que têm tanto conhecimento, na verdade, eles têm conhecimento demais, que querem compartilhar com os outros. Vocês estão interessados no meu conhecimento? Eu estou interessado no conhecimento de vocês? Mas certamente não. Mas juntos estamos todos interessados na vontade de Deus. E por isso queremos examinar as Escrituras para ver, para reconhecer o que Deus prometeu para os nossos dias. Nós somos gratos por termos sido capazes de reconhecer ambos, mensagem e mensageiro. Como já dissemos muitas vezes, o Senhor, Ele leva os seus servos e profetas, mas Ele nos deixa seu Espírito e sua palavra e nos conduz a toda a verdade. E podemos dizer, sem presunção, que mesmo que o maior profeta estivesse em nosso meio e pudesse explicar o plano de salvação de Deus, de A até o Z, nenhum de nós o entenderia, a menos que fosse revelado para nós pelo Espírito Santo. Isso é o que todos nós compreendemos, para que não um ensine ao outro, mas que todos sejam ensinados por Deus. Quantos ouviram, irmão Branham? Quantos ouviram Paulo? Quantos ouviram os homens de Deus? De fato, viram e vivenciaram os maiores homens de Deus. E, no entanto, somente aqueles
reconheceram que se aproximaram de Deus com um coração humilde, que deixaram todas as críticas em casa, que trouxeram um coração aberto para receber o que o Senhor tem a lhes dizer e a lhes dar. Portanto, não precisamos aqui de um grande homem de Deus especial para esclarecer as coisas para nós. Nós precisamos da presença do grande Deus, da obra do Espírito Santo, que nos vivifica a palavra para nós, que nos conduz às profundezas de Deus e nos abre o que ainda pode estar oculto e nos dá acesso a isso, para que se torne uma revelação viva para nós. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, que ele não aprendeu o evangelho de homens, nem o pregou segundo a maneira dos homens, mas que isso lhe veio por meio da revelação de Jesus Cristo. João escreve a mesma coisa em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Tudo é revelação de Jesus Cristo, revelação da palavra e da vontade de Deus, introdução ao plano de salvação do Todo-Poderoso nesses últimos dias. E lá nós novamente vamos, sem presunção ou arrogância, reconhecer com gratidão que nós pesquisamos suficientemente a palavra de Deus e sabemos, nós não seguimos fábulas engenhosas, planejadas, não seguimos um homem com entusiasmo. Nós, como aqueles que estavam em Bereia, examinamos as Escrituras para ver se as coisas se comportam assim. E nós podemos constatar se comporta assim. Deus enviou nesta era profética o seu servo e profeta para nos mostrar a direção divina e nos ajudar a sair do caos em quem nos encontrávamos. E também, por isso, somos muito gratos ao nosso Deus. Vamos agora passar para o batismo, e para isso lerei de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos conhecidos de 37 a 41, Atos 2, 37 a 41. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que obra do Espírito Santo! Que impressão o que aconteceu ali causou
na multidão que havia se reunido. Aqui está o início da congregação do Novo Testamento, seu alicerce, sua fundação com o derramamento do Espírito Santo. E já as pessoas se estavam reunindo. Isso lhes foi como uma punhalada em seus corações. Pedro havia explicado muito brevemente que Cristo viria, sofreria, morreria e ressuscitaria no terceiro dia, de acordo com o que os profetas haviam predito. Ele explicou muito brevemente isso. E então, já o Espírito Santo veio sobre os ouvintes e lhes esclareceu o que tinham ouvido, e eles passaram a crer em Jesus Cristo. Amados, disso é o que se trata hoje, que o Espírito Santo possa estar presente quando pregamos Cristo, o crucificado, que Ele possa esclarecer o que aconteceu no Gólgota para as pessoas e levá-las à fé. Aqui, como pudemos ler antes, está escrito: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O povo de Israel reconheceu que haviam crucificado seu Salvador. Isso foi para eles como uma punhalada no coração. Hoje, nós reconhecemos que Cristo foi para a cruz em nosso lugar. Que nós tivemos que suportar o juízo da morte pela lei de Deus, mas que esse julgamento lhe atingiu. O castigo recaiu sobre ele para que nós tivéssemos paz, e por suas feridas nós fomos curados. A redenção significa um ato divino, uma intervenção divina na história da humanidade, um grande dia de reconciliação de Deus para a humanidade. Eu sou lembrado agora de que quando o irmão Müller disse ontem em Salzburgo: imaginem que minha filha acordou e veio até mim bem cedo e disse: eu tive um sonho, eu vi como uma luz descendo do céu e de repente essa luz se formou em uma cruz brilhante. E ficou claro, não somente para mim, mas para todos nós. A cruz tem que estar levantada, e com a cruz, a reconciliação, o perdão, a graça e a salvação. Lá onde a cruz é removida, surge ódio e discórdia, surge o atestado de culpa, surge o muro da separação, restaura-se o estado original, como era antes desse grande dia da expiação, da reconciliação. E isso nenhum crente deveria fazer, não. O estado original, ele não vale sequer mais. Ele não existe sequer mais. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, pois Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi morto. Ele se entregou por nós, para que pudéssemos sair livremente. Na carta aos Romanos, nos capítulos 6 e 8, Paulo iluminou essa linha de pensamento mais uma vez,
Sim, na verdade, em muitos capítulos aqui, mas em relação ao batismo, vamos ler em Romanos 6, versículo 3, talvez já no versículo 1, para fins de contexto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado como escravos, pois quem está morto, ele está, por isso, justificado ou liberto do pecado. Poderemos continuar com a leitura. Importante é que nós aceitemos isso na fé, o que nos foi dito aqui. Nós fomos crucificados com Cristo, morremos com Ele. Nosso velho homem foi crucificado junto para que algo novo pudesse surgir por meio da graça de Deus. E é por isso que Paulo escreve aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso tem que ter se tornado assim. Isso não pode apenas estar na Bíblia, não apenas ser um conhecimento ou um ensino, mas tem que poder ter sido revelado em nossa vida, que nós fomos crucificados com Cristo, que morremos com Ele, que fomos sepultados com Ele no batismo, de modo que, de agora em diante, não vivemos para nós mesmos mais, mas para aquele que morreu por nós. Isso em uma nova vida, embora ainda estejamos nesta velha cabana física que logo será transformada e então seremos levados para cima. Vamos deixar valer a palavra de Deus assim como está escrita e vamos provar a nós mesmos se pode se tornar realidade em nossa vida. Assim como todas as promessas se cumpriram em Cristo, nosso Redentor, e Ele suportou a vergonha, a culpa, o castigo, e se permitiu ser martirizado e crucificado. Agora, em todos os redimidos, serão cumpridas todas as palavras de Deus. Não está escrito apenas para que nós contemplemos, está escrita para que saibamos o que Deus fez de nós, ou seja, que o antigo estado terminou, foi cancelado e o velho homem foi crucificado e então sepultado e um novo ressuscitou com Cristo. Ninguém precisa se desesperar e ninguém precisa
estar resignado. Deem razão a Deus hoje e digam em seu coração e por minha causa com seus lábios: Senhor, eu creio que eu fui crucificado contigo e que eu morri contigo. Podemos afirmar isso? Então, vamos também afirmar a segunda parte que nos levou da morte para a vida na fé. Ou seja, que ressuscitamos com Cristo para que Ele possa viver a sua vida por meio de nós, aqui e agora. Vamos também dizer amém para isso, para que, de fato, ninguém mais viva para si mesmo, mas o que vivemos, que vivamos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e nos puxou para fora. Em Romanos 8, lemos as palavras maravilhosas que simplesmente ainda fazem parte. Romanos 8, a partir do versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui também não podemos entrar em mais detalhes, porque o tempo está se esgotando, mas aqui novamente estamos lidando com dois fatos. Um que é considerado contra nós pela lei. Nossa impotência é evidenciada pelo fato de não termos sido capazes de cumprir a palavra de Deus e fazer o que Ele nos pediu. Esse é um lado, e nós compreendemos isso. Não há dúvidas quanto a isso. Mas agora vem o outro lado, ou seja, que Cristo se manifestou em nosso corpo carnal, a fim de fazer o que nenhum homem poderia fazer em seu corpo terreno, e para que toda a palavra de Deus pudesse ser cumprida e Ele pudesse nos dar a justificação divina. Nenhum de nós jamais poderia ter se redimido a si mesmo ou obedecido à palavra de Deus. Cristo foi condenado nesse corpo carnal. Foi o meu e o seu julgamento, foi o nosso julgamento. Mas, como já foi dito ou citado, o castigo recaiu sobre ele, para que tivéssemos paz, e pelas suas feridas fomos sarados. Vamos crer que Jesus Cristo entrou em nosso corpo carnal, ou veio em nosso corpo carnal, para que nesse corpo carnal pudesse cumprir todos os requisitos escritos na palavra de Deus, todas as exigências, e para todos aqueles que, impotentes em sua carne, tentaram tudo o que podiam
e estavam condenados ao fracasso, a eles Deus deu a justificação por meio do ato de reconciliação na cruz do Gólgota, como um dom gratuito da graça. Todos nós reconhecemos que nós pecamos, que nos tornamos culpados, que somos impotentes, mas também confessamos igualmente que Jesus Cristo, o Filho de Deus, expiou em nosso lugar, que nós fomos perdoados e que Deus nos vê por meio de Cristo, assim como se jamais tivéssemos pecado. Isso não podemos compreender, mas plena justificação significa, e o irmão Branham diz isso também em uma pregação, Deus nos vê assim como se nunca tivéssemos pecado. Imaginem que nós aparecêssemos na glória de Deus e o Senhor olhasse para você e para mim e se lembrasse das coisas e de nós, as coisas que fizemos nessa vida. Então, a glória não seria mais glória e a alegria não seria mais alegria. Não, o velho desaparecerá para sempre. Eis que tudo se fez novo e está escrito no Apocalipse. Aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas e não haverá mais lembrança do estado anterior. Isso é algo maravilhoso. Eu garanto a vocês que nem Deus, nem os redimidos jamais se lembrarão da culpa ou do pecado lá na glória. O sangue do Cordeiro de Deus, que trazia em si a vida divina, é a garantia de uma redenção plena, que implica que tudo foi lançado no mar do esquecimento. Aqui na terra, o inimigo vem repetidamente e mesmo que tenhamos nos esquecido disso, as pessoas e o inimigo não se esquecem tão rapidamente. E ele vem, retorna e diz, sim, lá e lá, isso e aquilo. E eu garanto a vocês, o que está escrito em Apocalipse 12 se tornará realidade divina naquele dia. O Senhor subirá com os seus e Satanás, o acusador dos irmãos, será derrubado com todos os seus seguidores. E então será dito, agora a salvação e o domínio vieram ao nosso Deus e o governo ao seu ungido. Naquele dia estaremos cheios de alegria. No momento em que nosso corpo terreno também for transformado, então a primeira fase estará concluída para sempre. Então não veremos e não veremos mais nada disso, mas estaremos em alegria e bem-aventurança imaculadas diante da face de nosso Deus por toda a eternidade. Eu penso que isso nos deve dominar a todos, deve ir aos nossos corações. E se Deus jogou tudo no mar do esquecimento ao pagar o preço no Gólgota, não deveríamos também nós ter a mentalidade de Jesus Cristo e olhar uns para os outros do ponto de vista de Deus e não mais imputar nada ao outro, mas crer que Deus perdoou a mim e a você, a todos nós, e que Ele não se lembra mais da culpa e do pecado. Isso é graça, isso é redenção, isso é evangelho.
pleno evangelho. E lá o irmão Branham usa a expressão, ele usa a expressão simples, eu creio na eterna segurança. Ele realmente cria que um filho de Deus que nasceu de novo e recebeu a semente divina em si mesmo, que ele simplesmente estará na glória. Que Deus não apenas salva temporariamente, depois deixa cair e depois esquece, não. A misericórdia de Deus que nós vivenciamos também não teve começo e também não terminará. Deus diz, de quem eu tiver misericórdia, terei misericórdia, e de quem eu me compaixono, desse eu tenho compaixão. Agora, uma palavra direta a todos aqueles que ainda não foram batizados biblicamente. Vocês conhecem as palavras da comissão de Marcos 16 e também as de Mateus 28. O Senhor ordenou que fôssemos por todo o mundo, ensinando a todas as nações e que batizássemos no nome, não em títulos, mas no nome, no qual Deus se revelou no Novo Testamento. Eu estou escrevendo sobre isso agora, portanto não quero agora me perder nisso ou me aprofundar no assunto, mas temos ambos nas Santas Escrituras. Temos a comissão e a execução. Temos a ordem e temos os irmãos como testemunhas que a executaram de acordo com a palavra do Senhor. Muito claramente, quando nos é revelado pelo Espírito Santo. Batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de fazer isso, temos que saber qual é o nome. Jesus orou, santificado seja o teu nome. Que nome? Ele não foi pronunciado lá. Ou guarda-os em teu nome. Sim. Qual é o nome dele? De que nome se trata? Nós lemos isso em Atos 2, 38. Vocês podem ler isso no capítulo 8, versículos 15 e 16. No capítulo 10, versículo 48. No capítulo 19, versículos 5 e 6. Já lemos Romanos 6, versículo 3. Vocês podem procurar em todos os lugares. Todos os que foram batizados desde o Pentecostes foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse é o nome no qual Deus se revelou como Pai para nossa salvação e redenção no Novo Testamento, como Pai, Filho e Espírito Santo. Se quem não consegue ver isso, então temos que dizer que é quase que pode ser compreendido matematicamente sem nenhuma revelação especial. Isso que eu quero dizer. Quem lê devagar e simplesmente não deixa pensar seus próprios pensamentos, mas reflete uma vez sobre aquilo que acabou de ler, está no singular, e batizai-os em seu nome. Sim, mas qual é o nome? Se eu perguntasse quanto é 3 vezes 3, então ninguém responderia, 3 vezes 3 é 3 vezes 3. Então me dariam a resposta. Se perguntarmos qual é o nome, então, mesmo até professores ou ensinadores repetem a tarefa e não dão o resultado. Graças seja a Deus que nós temos nas Santas Escrituras ambas as coisas, tanto a tarefa quanto o resultado. Os apóstolos ensinavam, pregavam, agiam, andavam e batizavam de acordo. Paulo, Filipe, Pedro,
quem quer que fosse, todos foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim também nós hoje teremos a oportunidade de realizar um batismo bíblico. E eu gostaria de pedir a todos que levem aos seus corações. Não discutam com carne e sangue. Não perguntem a pessoas que não sabem. Deixem que Deus vos ensine. E isso acontece por meio de sua palavra, que nós já contemplamos. E que Deus possa vos dar uma concordância interior à sua palavra. Não com argumentos, mas com cumprimento obediente da sua palavra. E nisto, e sobre isso, está a bênção de Deus para todos nós. E pode ser encontrada nisso, como está a respeito de Pedro. E com muitas outras palavras, lhes falou, dizendo: salvai-vos ou deixai-vos salvar desta geração perversa. Assim, nós tentamos fazer aqui com essas poucas palavras. Despojai-vos de toda a perversidade, toda falsa tradição, de tudo que está errado. Colocam-se do lado de Deus, do lado daqueles que andaram com Jesus, que falaram, pregaram e agiram em seu nome. Como vocês sabem, Paulo disse em Gálatas 1, mesmo que um anjo descesse do céu e pregasse um outro evangelho, sobre ele estaria então maldição. Saiam de todas as maldições que pesam sobre todas as denominações que se desviaram do ensinamento e da prática bíblicas. Vamos compreender de que maneira também esse ponto foi enfatizado pela proclamação do irmão Branham. E com isso eu chego sim ao fim. Quando ele estava na vida, estava no além, ainda no seu tempo de vida, ele fez uma declaração que ficou comigo para sempre. Quando o anjo ou a voz lhe disse: você será julgado de acordo com o que você pregou. Então ele perguntou: Paulo também será julgado? E ele disse: sim. Não entremos em detalhes sobre isso, mas escreverei sobre o assunto. Mas então o irmão Branham fez uma declaração: eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou e batizei assim como ele batizou. E ele tinha acabado de dizer isso. Então essa multidão incontável, ele denominou milhões, eles gritaram: nisso nós descansamos. Em outras palavras, nisso nós podemos confiar. Que coisa maravilhosa. No fim dos dias, Deus deu clareza por meio da verdade. Ele restaurou tudo. Agora, cabe a nós sermos arrancados de tudo que está errado, de dar razão a Deus e também nos libertar nesse ponto de todas as tradições, de todo o fermento romano e nos tornarmos uma massa doce de sinceridade e verdade diante da face de Deus. Eu penso, os tempos são tão sérios que nós temos que chamar a atenção de vocês dessa forma séria, levar aos seus corações, não porque queremos machucar alguém, não. Nós devemos ser ajudados e eu estou convicto de que Deus nos ajudou a todos nós. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Aleluia. Amém.
Ó, vem comigo para o Gólgota e veja o que na cruz lá aconteceu por você. Lá ele suportou as dores e orou por você, abandonado pelas pessoas, zombado e ridicularizado. O Senhor morreu por você. Ó, vem comigo para o Gólgota. O Salvador e Redentor esteve lá. Lá ele expressou: está consumado. Isso ele fez por ti. Ó, vem comigo para o Gólgota. Porque lá o céu está próximo de ti na terra. Ó, veja o teu pecado que Jesus tomou sobre si quando ele na cruz, ele morreu na cruz. Isso ele fez por você.